Aí os crentes, em vez de entender a essência do que Deus está propondo, eles tornam as coisas piores ainda. O que a Bíblia está tentando mostrar é que o que é digno de honra é justamente o Evangelho e o que Jesus fez. Mas as pessoas passaram a dignificar a ceia. Em Filipenses, no capítulo 1, no verso 27, se você puder, abra comigo e me acompanhe. Ele diz assim no verso 27, ele já está no meio de um discurso. E no 27 ele diz, acima de tudo. Quando alguém diz acima de tudo, ele vai dizer, olha, o que eu vou falar agora está num patamar diferenciado de importância. Ele diz, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Você pode repetir isso comigo? Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. O que significa isso? Ele diz para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Mas quando ele começa a falar a respeito de salvação, ele não está falando só da experiência inicial de conversão. Ele fala de lutar pela fé evangélica, ele fala de permanecer firmes em um só espírito, como uma só alma. Ele está falando da maneira como nós vivemos o Evangelho. Agora preste atenção, é uma declaração bíblica. Vivam de modo digno do Evangelho. Quando a Bíblia fala da salvação, ela nos mostra que a salvação não é por obras. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E a Bíblia é taxativa, isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Por quê? A salvação não é mérito, é uma obra da graça. E parte do significado de graça é um favor imerecido. Ou seja, nenhum de nós entra no reino de Deus, abraça o Evangelho por dignidade própria. É por isso que nós, e quando eu digo nós, falamos em nome dos evangélicos, dos chamados protestantes, desde a reforma, há mais de 500 anos, temos levantado uma bandeira. A salvação não é por obras, não é obra de merecimento, ela é pela fé. No entanto, alguns passaram a acreditar que porque não existe dignidade para entrar, não haja necessidade de dignidade depois de ter entrado. E é aí que nós erramos. Você não é salvo pela sua dignidade. A Bíblia diz que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos, pecadores, sem dignidade alguma. Mas a partir do momento que Ele nos amou e nos acolheu, a Bíblia está dizendo, agora trate o Evangelho como algo digno e viva a altura daquilo que te foi oferecido, que você recebeu quando não merecia, quando não tinha dignidade nenhuma. Mas agora que Deus te dignificou, você dignifique o Evangelho. Quem está entendendo isso? Então, nós precisamos entender que não tem a ver com esforço, não tem a ver com merecimento, mas tem a ver com resposta. Quando nós entendemos que Jesus veio para a salvação, nós precisamos não apenas aceitá-la, nós precisamos viver o pacote completo como uma forma de honrar a sua vinda. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, falando a respeito da ceia, e a ceia, ela é um memorial da vinda de Cristo, como também da sua morte, da sua ressurreição, que anuncia o seu regresso futuro. Ele diz no verso 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. O que ele está dizendo? A ceia é um momento de recordar a morte, ressurreição de Cristo e falar dele até que ele volte. É um momento onde celebramos sua vinda ao mundo. Com qual propósito? Nos salvar dos nossos pecados. Agora a Bíblia está dizendo, você vai celebrar a salvação dos pecados em pecado? Qual o sentido disso? A Bíblia diz, se examine, checa como está a sua vida. Veja se você está dando ao Evangelho a dignidade que ele merece. Porque a Bíblia diz, se você participar de forma indigna, celebrar a salvação dos pecados em pecado, você será réu de juízo. Aí os crentes, em vez de entender a essência do que Deus está propondo, eles tornam as coisas piores ainda. O que a Bíblia está tentando mostrar é que o que é digno de honra é justamente o Evangelho e o que Jesus fez. Mas as pessoas passaram a dignificar a ceia, não o sacrifício de Cristo. Aí chega o dia da ceia, o crente examina. Tô legal não. O que ele faz? Não come. Mas não é isso que a Bíblia falou. A Bíblia não diz examine, se estiver ruim não coma. A Bíblia diz examine e coma.
Só que não coma de forma indigna. Então, se eu vou examinar, não posso participar de forma indigna, mas depois do exame eu tenho que comer, pressupõe-se o quê? Que entre o exame e comer eu faço o quê? Eu conserto. Porque Deus quer que eu e você vivamos da forma correta. Como somos imperfeitos, ainda podemos tropeçar, mas tropeço na vida do crente tem que ser um acidente que é imediatamente consertado. Não se protela a restauração espiritual. Porque o conserto é uma forma de dignificar o que Cristo fez. Agora preste atenção, o crente diz, eu estou em pecado, em vez de celebrar o perdão dos pecados, em pecado porque eu vou ser réu de juízo, eu não celebro, mas ele também não se conserta. Então ele está dizendo, a ceia é digna de respeito, o que Jesus fez, que se lasque. Esse tipo de atitude, de se examinar e não comer, é cuspir na cara do Senhor. Não existe respeito nenhum nisso. Você está respeitando o ritual, mas não a pessoa celebrada por trás do ritual. Quem está acompanhando? Então, se nós vamos celebrar Jesus, nós precisamos entender o pacote completo. E além de reconhecer que Ele vem me salvar enquanto perdido, depois de salvo, eu preciso permanecer na presença dEle. Eu preciso me adequar agora, não por mero esforço, com o auxílio do Espírito Santo, com os recursos da graça de Deus, com tudo que Ele me disponibiliza, até porque o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, até para viver plenamente nele nós precisamos dEle, mas temos responsabilidade de corresponder com Ele no processo. Então nós precisamos agora de uma resposta devida, honrando a sua vinda, honrando aquilo que Ele fez. Quem está entendendo, diga amém. Quando um crente simplesmente deixa de cear, ele não fez nada direito. Ele simplesmente arrumou uma forma que na cabeça dele é, eu vou continuar em pecado sem ser réu de juízo. O juízo não é por causa da ceia, é por causa do pecado. E se o pecado não é tratado e resolvido, vai ter juízo com ou sem ceia. Então nós precisamos entender que o tempo todo a Bíblia nos chama a uma recordação do que Ele fez, para que haja também uma resposta, para que haja ajuste, para que haja adequação na nossa forma de viver, no nosso estilo de vida. Agora, isso não deveria acontecer por medo do juízo. E segundo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Esse amor é tão intenso, é tão absurdo, que ele nos constrange. Eu gosto como João define isso. O Evangelho de João diz lá no capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira a forma clássica, é bonita. Mas vamos tentar ler isso? Ele está dizendo, Deus amou o mundo tão intensamente, tão loucamente, tão absurdamente, que deu seu Filho Jesus. E quando você entende a expressão desse amor na dádiva de Jesus, Paulo está dizendo, o amor de Cristo nos constrange. E o que esse constrangimento gera? Ele continua e diz assim, porque reconhecemos isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E no verso 15 ele diz, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O entendimento desse amor constrangedor nos leva a viver de uma forma diferente. E nós precisamos entender, isso é parte do pacote da celebração. Não apenas dizer obrigado que o Senhor veio oferecer uma salvação, quando abraçamos um pedaço e negligenciamos a continuidade. Mas quando nós abraçamos o pacote todo e começamos a viver de forma plena, nós estamos dizendo a Jesus, o seu sacrifício não foi à toa, nós vamos honrá-lo. Aliás, eu gosto da profecia de Isaías 53, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe, o que eu mais quero na minha vida é imaginar Jesus olhando para mim, sorrindo de satisfação e dizendo, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena ter me doado por aquele camarada. E essa é a forma como eu e você precisamos viver. Isso é parte da nossa gratidão.